Recentemente, o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre. E o resultado assustou. Houve uma queda recorde de 9,7% na economia. Mas o índice tem uma grande explicação: a pandemia que paralisou a economia em diversos países e, claro, o Brasil não pôde escapar nesse momento. A pergunta que fica agora é como o país vai reagir. Para falar sobre o assunto, conversa pública de hoje recebe o economista Gilberto Braga. Olá, Gilberto, é um prazer conversar com você e, mais uma vez, você voltando aqui a falar com a gente na Boas Novas. Prazer muito grande, eu tenho um carinho enorme por essa casa, né? Então, a Boa Nova é sempre muito bom para o meu coração, é sempre um prazer imenso falar com esse público, porque é um público selecionado, um público diferenciado, e poder conversar com você, Weber, e também aí com a Ana na produção, na direção, voltar a uma recordação de bons tempos da época em que a gente fazia a coluna Economês, né? Mas, falando um pouquinho dessa questão do PIB, viu, Herbert? O que aconteceu é que esse segundo trimestre ele teve uma característica muito curiosa, porque é óbvio que um resultado de menos quase 10%, né? Foi 9,7%, quase 10%, pegar um número assim fechado, é ruim. Mas, no meio, no auge da pandemia, os economistas esperavam até uma queda maior, de 12%, 13%. E o que fez com que essa queda fosse um pouco menor? Exatamente o pagamento da ajuda emergencial que o governo vem fazendo de R$ 600 para as pessoas em situação de risco. O último mês medido do segundo trimestre, ou seja, o mês de junho, o PIB já não foi negativo, ele já foi positivo. Então, lógico, quando você soma maio com junho e com o abril, o conjunto vai dar negativo, mas o último mês já dava sinais, ou já deu sinais de recuperação, e isso projeta em relação ao futuro, que é o que você me desafiou aqui a falar, que esse terceiro TRI que nós estamos, né, nós já estamos em setembro e fechamos agora o terceiro trimestre, né, que é julho, agosto e setembro, nós vamos fechar com a economia crescendo. Isso significa uma recuperação, mas não uma recomposição de tudo aquilo que nós perdemos e encolhemos e que diminuímos de tamanho desde o início do ano por conta da pandemia. Lembrando, né, que mesmo no início do ano, quando a gente dava uns sinais de aceleração no crescimento econômico, a gente já vinha tentando pagar a conta da recessão de 2, 3 anos para trás. Então, esse cenário de recuperação, ele é um cenário que a gente pode dizer que dentro de um ambiente muito ruim de pandemia, durante um período aí muita gente desanimada, alguns permanecem até pessimistas, né? Muitas atividades econômicas ainda sofrendo com essa dificuldade, talvez não consigam retomar a sua capacidade de imediato, talvez só no futuro, mas a gente pode dizer que o pior já passou, embora a Covid-19 não esteja ainda dominada. Agora, essa recuperação que a gente vai ter aos poucos, ou a composição, como você falou anteriormente, a gente sabe que é um processo ainda de longo prazo, vai ser gradativamente, não é isso, Gilberto? Isso não é os empregos, por exemplo, que é uma das questões que mais aflige o povo brasileiro, isso vai demorar para ter uma geração consistente de emprego. Então, as novas apostas é de que no ano que vem, o ano de 2021, nós tenhamos um crescimento do PIB de 3,5%. Esses dias, o presidente do Banco Central, do Banco do Brasil, eles deram entrevistas apostando num crescimento até de mais de 4% para o PIB brasileiro no ano que vem. A média dos economistas, até da própria pesquisa Focus que o Banco Central faz, apontam que
o mercado é menos otimista. Mas existe um consenso de que a economia vai crescer, de que o desemprego vai começar a ceder, só que isso, Herbert, não significa que a gente vai gerar todos os empregos que nós perdemos durante a pandemia e mesmo aqueles que a gente já estava devendo e tinham sido perdidos em 2018 e em 2019. Uma característica interessante é que o setor de serviços teve uma queda bem acentuada, uma vez que as pessoas deixaram não apenas de consumir, mas de frequentar a rua, né? Isso acabou agravando aí o desempenho desse setor nos últimos meses, não é, Gilberto? E o setor de serviços é um grande contratador de mão de obra, né? Porque é um setor que a gente chama de formiguinha, né? Uma indústria, ela tem um estabelecimento que ela contrata 200, 300, milhares de trabalhadores, dependendo do seu porte, né? Já um prestador de serviço, ele tem o seu pequeno negócio e ele contrata 2, 3 funcionários. A mesma coisa ocorre com o comércio. Essas duas atividades, com as pessoas isoladas socialmente por conta da pandemia, elas praticamente acabaram ou ficaram interrompidas. Então, toda essa atividade de salões de cabeleireiro, salões de festas, entretenimento, profissionais liberais que prestam serviços especializados, todas essas categorias estão sofrendo, mesmo aquelas que já retomaram parcialmente o seu funcionamento, ainda carecem de clientela, né? Porque uma das coisas que a Covid faz é mexer com a renda. Então, poucos ganham dinheiro, não vou dizer que ninguém ganha, porque talvez quem fabrique aí produtos de higiene, de asepsia, talvez possa estar ganhando dinheiro, eventualmente quem trabalha com a área de computação, de tecnologia, de internet, talvez esteja ganhando dinheiro, com jogos eletrônicos também, que aumentaram a quantidade de jogadores, aumentou a quantidade de jogadores. Então, alguns segmentos até ganham, mas a grande maioria perde dinheiro, né? Porque deixa de ganhar, perde o emprego, está com o contrato suspenso, ou de alguma maneira teve redução de jornada de trabalho. Então, essas situações são situações que mexem com o funcionamento normal da economia. E é importante levar em consideração, Heber, que esse retorno ele continua sendo um retorno que nós não voltaremos para o chamado velho normal, né? Ou seja, o novo normal ele vai continuar esse banho-maria, essa coisa progressiva e lenta, né? Como se fosse uma lesma correndo, né? Até que a gente pode usar essa imagem. Imagina uma lesma que é toda lenta, mas ela anda consistentemente, né? Então, a gente vai ter que lembrar o seguinte, a Covid vai permanecer durante muito tempo, mesmo com a vacina, até a gente imunizar e ter um grau de cobertura para a gente dizer, olha, liberou geral, voltamos ao que era antigamente, isso demora, no mínimo, num cenário muito otimista, pelo menos 2 anos. Por quê? Porque não é igual você trabalhar na Covid como você trabalhava na chikungunya ou com a dengue. Por quê? Porque você tinha bolsões, você tinha, geograficamente falando, incidências pontuais. Então, você sabia, por exemplo, que está muita dengue em determinadas regiões das grandes cidades, onde as pessoas não são cuidadosas com as plantas, deixam vasos estampados, não cobrem as caixas d'água, onde você não tem uma profilaxia, um trabalho de prevenção ao mosquito transmissor da dengue. Então, você dizia o seguinte, olha, a dengue é muito grave, continua aí, mata muita gente, é muito perigoso, mas isso não afetava o funcionamento da economia, né? Então, era uma questão de saúde que tinha que ser enfrentada e a economia levava vida normal. A chikungunya é pelo mesmo caminho. Já a Covid-19, a gente não pode falar isso, porque ela tem uma capacidade de letalidade muito grande, de uma transmissão muito fácil.
Então, a gente não consegue conviver com a doença enquanto nós não baixarmos os índices de infecção. E para que isso aconteça, aparentemente, sobretudo no Brasil, o comportamento muitas vezes irresponsável de boa parte das pessoas que ficam frequentando lugares públicos, áreas que já foram liberadas ao ar livre, como se a vacina já tivesse aí e todo mundo tivesse imunizado. Então, existe uma propagação, né? Essa propagação vai continuar, ainda que os níveis eles comecem a baixar lentamente. Essa situação só se normaliza e a economia vai voltar a ser o que era quando nós tivermos um índice de cobertura, ou se descobre uma vacina e se imuniza, ou se descobre um outro tipo de cura para o tratamento dos infectados, que não leve a uma deterioração tão rápida quanto tem ocorrido na parte respiratória das pessoas. De fato, essa reinvenção é o caminho para que a gente tenha uma retomada um pouco mais acelerada, pelo menos adaptativa nesse período em que o consumo ainda não está sendo comum, normal, numa época em que as pessoas podem sair às ruas sem preocupação? Olha, Herbert, eu acredito que o que nós estamos passando vai marcar de maneira significativa a vida da gente. Primeiro, porque não há um brasileiro que não tenha um amigo, um parente que tenha pego o Covid, ou até mesmo conhece alguém que faleceu ou sabe de alguém que morreu por conta da doença. Então, tem a perda de vidas e isso afeta emocionalmente todos nós. Existe, ao mesmo tempo, as mudanças comportamentais que a doença impõe para qualquer cidadão. Então, você leva a uma revisão dos seus hábitos, né? Então, as pessoas estão muito mais preocupadas com a higiene, se conscientizando do uso da máscara e etc. Né? Por outro lado, as empresas mudaram. Né? Então, quando houve esse chamado isolamento social, muitas empresas passaram a trabalhar no sistema de trabalho doméstico. Alguns falam home office em inglês. Né? Então, esse sistema levou a uma adaptação que nós não tínhamos. O primeiro deles é você adaptar a sua casa para funcionar como escritório. Né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, que coisas que você já não estava dando valor, como ter um computador com uma boa internet, e as pessoas só usavam o celular e as redes sociais, cresceu a venda de computadores que a gente chama de desktops, ou seja, esses computadores fixos de mesa, as pessoas investindo em qualidade de rede, de Wi-Fi, de conexão através de fazer essa interligação para poder fazer reuniões online. Né? Nós estamos hoje fazendo o Conversa Pública, eu no meu escritório, você na sua casa e a Ana lá na casa dela operando um estúdio remoto. Então, isso tudo mostra como esse momento está mudando a vida da gente. E isso vem para se implantar de uma maneira definitiva. Na questão da economia, existe também um fator que as pessoas talvez comecem a se perceber, que é a introdução das transações eletrônicas. O fato de você ter ficado muito tempo trancado dentro de casa fez com que mesmo aquelas pessoas que tinham medo de usar a internet passassem a ter que obrigatoriamente fazer compras pela internet. Porque em determinado momento você tem que botar o seu cartão de crédito lá, colocar os seus dados pessoais, o seu endereço e comprar porque quebrou alguma coisa na sua casa ou porque você não está podendo sair e faz um supermercado online ou encontrou uma oferta que você não esperava mais barata através de um anúncio que chegou nas redes sociais. Então, as pessoas, sobretudo aquelas mais idosas, que eram mais reticentes, refratárias, tinham medo de ter os seus dados roubados pela internet, começaram a usar, né, o banco por aplicativo. Né? Então, você observa que os bancos, até agora, boa parte deles, fecharam algumas agências, essas agências não abriram, e aquelas que estão funcionando estão com horário reduzido. E ninguém está sentindo falta do banco físico. Todo mundo pagando as contas através
da internet, dos aplicativos, dos leitores, e então que tem um processo de confiança e um processo, eu diria, de expansão das transações digitais, que para as pessoas mais jovens já era muito natural, mas para as pessoas de meia idade, de maior idade, vamos dizer assim, isso é uma evolução, um aprendizado que vem e veio para ficar, né? Porque as pessoas não vão deixar de usar as transações eletrônicas amanhã, na hipótese que nós venhamos a ter o velho normal como uma retomada daquilo, né? Então, muita coisa que vai sendo modificada vai ficar. E o mais importante, eu acho, né, que não tem nem a ver com a economia, mas tem a ver com a vida, com a religião, com as crenças, com os valores. Isso eu chamo de um freio de arrumação que a Covid está trazendo na vida da gente. Será que a gente tem que ser tão consumista quanto nós somos? Será que a gente tem que dar tanta importância às questões materiais como nós vínhamos dando? E acho que isso tudo nos leva a uma grande reflexão, uma reflexão de vida, de crença, de fé, e é muito bom poder falar isso numa emissora como a Boas Novas, viu, Herbert? É possível dar algumas dicas para que as famílias possam atenuar um pouco mais essa dificuldade econômica durante essa época em que a economia não está caminhando muito bem? Olha, eu acho que o uso intensivo da internet abre novas possibilidades, né? Então, algumas pessoas estão se reinventando. Antigamente, você precisava da loja física. O brasileiro, ele é mundialmente conhecido como um consumidor São Tomé. Ele tem que pegar para ver, para crer. Ele quer experimentar. Ele vai no supermercado, se não tiver uma provinha, uma degustação, algo que ele possa pegar, tocar, né? Diferente, por exemplo, do resto do mundo, onde até as leis são diferentes também. Então, você compra, é autosserviço, você leva para casa, você desistiu, ou você não gostou, você ficou insatisfeito, há uma tradição de troca. Você não precisa levar nota, não vai examinar se foi usado, se não foi usado. Existe uma fé, uma crença na boa vontade, na palavra do homem, né? E as pessoas de uma forma geral. Então, com essa mudança comportamental, a internet passou a ser um instrumento para você poder fazer transações eletrônicas. Essas transações, elas abrem oportunidade para você, por exemplo, que tem qualquer habilidade, para você que sabe fazer um serviço, que sabe fazer um produto, oferecer pela internet. As pessoas, elas romperam aquele paradigma de ter que ir fisicamente olhar. Hoje em dia as pessoas dizem assim, olha, o Herbert Mozinho está vendendo aqui uma coisa que ele sabe fazer. Eu boto seu nome lá no Google ou em qualquer outro buscador e vejo se os seus clientes estão satisfeitos com você. Eu vou em site de reclamação e vejo se as pessoas estão reclamando daquilo que você está me oferecendo, né? Então, de alguma maneira, você pesquisa preço, você pesquisa satisfação, insatisfação, e hoje, você tendo um bom celular, fazendo boas fotos, filmando aquilo que você sabe fazer, você coloca numa rede social e imediatamente você começa a ter serviço. As pessoas começam a te chamar, a te contratar, a comprar o seu produto, né? Então, algumas profissões, elas tendem a ser modificadas por conta dessa pandemia, né? Então, áreas como, por exemplo, essa parte de desenvolvimento tecnológico, de games, dos jogos eletrônicos, dos jogos online. E nas famílias é preciso também perceber que a mudança de hábitos traz as famílias para dentro de casa. E aí é preciso pensar na rotina doméstica, na divisão das tarefas, de não deixar tudo em cima de uma pessoa, da mãe ou do pai, ou das pessoas que formam essa casa, essa residência. Ter um princípio de participação, de divisão, ser mais comedido em relação ao uso dos recursos que tem dentro de casa, seja dinheiro, seja alimento, seja luz, gás, água. Isso tudo leva a uma situação que antes você gastava a luz da empresa, você gastava a internet da empresa, o papel da empresa. Então, hoje em dia, você se eu preciso imprimir, eu não posso imprimir dos dois lados, né? Então, a gente leva a uma reflexão de não deixar a luz acesa, não ficar namorando, tendendo a geladeira, né?
programar melhor a alimentação, tentar buscar uma alimentação mais sadia. Então, tem tanta coisa que a economia sofre. Tanto que essas pesquisas que você mencionou sobre o PIB mostraram algumas coisas, né, nos hábitos das famílias, no consumo das famílias. Então, por exemplo, comer fora de casa, que era algo que até o ano passado pesava muito, por exemplo, na inflação, isso perdeu força. Ninguém está saindo, os restaurantes estão fechados, então mudou o negócio. Quando você compra no famoso para entregar, né, que a gente chama de delivery, né, isso também está tendo concorrência. Né? E dentro de casa, as pessoas estão gastando mais dinheiro com os produtos que compram no supermercado. Exatamente porque passaram a fazer as alimentações a partir do isolamento em suas próprias casas. Então é preciso planejar, se vai fazer o feijão, por exemplo, fazer uma quantidade maior para você só depois ir congelando em potinhos e tirando na hora de consumir, retemperando ali ou fazendo tempero, né? E aí você vai usando aos pouquinhos. Evitar ficar ligando o gás toda hora, por exemplo, né? O famoso banho-maria, que as pessoas... Então, procurar que todos, se possível, comam no mesmo horário, dosar o uso da máquina de lavar roupa para aquelas pessoas que podem ter esse luxo. Então, tem tanta coisa nos hábitos que mexem com o bolso da gente, que a gente pode economizar, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu me deparei esses dias, Herbert, para te devolver a palavra, foi que eu tenho um plano de banco, ou seja, eu pago uma cesta de tarifa bancária que me dá direito a um talão de cheque, a não sei quantas transações na boca do caixa. Eu não vou no banco há mais de um ano, então por que eu estou pagando isso? Será que eu não estou jogando dinheiro fora? Será que eu preciso ter isso mesmo, todo mês, debitado lá da minha conta corrente? Por que eu não posso ter um pacote mais barato e economizar isso? Né? Então, você começa a ver que você tem que revisar um monte de hábitos. Né? Será que eu não estou jogando dinheiro fora? É isso, viu, Herbert? Olha, Gilberto, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente agora está aí com um bloquinho na mão, anotando essas dicas que são importantes, porque toda economia, no momento de dificuldade, se torna ainda mais importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, viu, Herbert, antes de fechar. Quanto tempo você não passa um cheque? Tem anos, no mínimo aí uns 5 anos. Vai lá ver o seu pacote que te dá direito a um talão de cheque aí de tempos em tempos, né? De X folhas mês. Pode rever aí. Mas eu já fui, lembrando uma dica sua, no passado, já fui até o banco e pedi a minha cesta de serviços essenciais, que é obrigatória pelo Banco Central. Né? Todo banco, todo brasileiro tem o direito de ter uma conta sem pagar tarifa. Então foi uma dica do Gilberto Braga que eu segui. E a última dica, então, só para você poder encerrar o programa, se é que a gente não vai furar um pouquinho o tempo, é olhar o seu plano de telefone e TV a cabo, porque hoje esses serviços podem ser oferecidos integrados e aí você talvez tenha até uma internet melhor, pagando menos. Revisa o seu plano e vê se você também tem o melhor plano para aquilo que você e sua família pode utilizar. Há planos familiares hoje que saem mais baratos e você ter vários planos individuais. Obrigado, Gilberto. Vou seguir mais essa dica sua, porque é sempre uma ótima dica para a gente economizar. E olha, obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Conversa Pública. A casa é sua e muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. A Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua participação. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.